Capítulo 1 Voando no Espírito. Os últimos raios dourados do sol da tarde se infiltraram pelas árvores, lançando longas sombras no lago perto da estrada que conduz à cúpula geodésica em forma oval. As pessoas estavam começando a chegar à igreja para a reunião de oração na noite de sexta-feira. Eles ficaram do lado de fora para conversar com amigos, aproveitando os poucos minutos restantes de luz do dia. Finalmente, eles fizeram o seu caminho para o auditório circular. Havia uma sensação de empolgação e expectativa no ar. Eles realmente pareciam felizes. Todos estavam emocionados por estar lá. Seriam cristãos vindo para uma reunião de oração? O que havia de tão diferente neste encontro? As reuniões de oração na casa do Potter estavam assumindo uma nova dimensão, totalmente nova, e conforme uma nova revelação da oração de intercessão explodiu no corpo de Cristo em geral, veio como um impacto em nossa igreja local. Assisti às conferências de orações e guerra espiritual realizadas nos Estados Unidos e no Canadá revitalizou vários de nosso povo. A renovação espiritual resultante estava liberando uma nova liberdade e cura em nossa congregação. A oração é empolgante. A oração estava realmente se tornando empolgante. Para muitos de nós, foi o ponto alto da semana. Deus estava nos ensinando como orar. Nosso plano era começar às 7:30 da manhã e ficar o tempo que fosse necessário para completar nossas designações de oração ao Senhor. Sentimos-nos como soldados espirituais se apresentando para o serviço. Estávamos esperando que nosso comandante nos desse ordens sobre o que orar. A reunião começou com uma adoração vibrante e entusiasmada. Crianças e adultos circundaram o auditório e subiram e desceram os corredores, agitando flâmulas e bandeiras em louvor ao Senhor Jesus. Outros ficaram de pé com as mãos levantadas em adoração, derramando expressões de adoração para o Santo e Senhor dos Senhores. Não havia espectadores neste grupo. Todos vieram para estar em sua presença e buscar a sua face. Depois de mais de 30 minutos de adoração e louvor espontâneos, nos reunimos na frente do auditório. As pessoas estavam sentadas em cadeiras ou nos degraus da plataforma. Alguns haviam espalhado suas Bíblias e blocos de notas no chão onde estavam reclinados. As crianças menores deitaram em cobertores nas laterais do auditório, cercadas por bichinhos de pelúcia e brinquedos. Alguns deles já haviam adormecido. Éramos um grupo casual de cristãos, sem restrições religiosas ou parâmetros de tempo. Nosso único propósito era buscar o Senhor juntos e ouvi-lo falar conosco o que estava em seu coração. Um dos principais intercessores deu um breve ensinamento sobre como é importante limpar nossos pensamentos e nossas vidas antes de entrarmos em oração de intercessão. Passamos algum tempo permitindo que o Espírito Santo sondasse nossos corações. E abriu-se um período de confissão e arrependimento pessoal. Então esperamos calmamente em sua presença. Entregue suas opções. Meus olhos estavam fechados quando me sentei no segundo degrau da plataforma. A presença de Deus tornou-se cada vez mais evidente. De repente, sem nenhum esforço ou sugestão de minha parte, vi em minha mente gotas d'água
caindo em uma grande piscina. Era como ter um sonho, mas eu sabia que estava acordado. Na visão, ondas começaram a se formar na piscina e se mover para fora em todas as direções. O Espírito Santo impressionou em mim que essas ondulações representavam o poder de Deus. Ele queria liberar seu poder desta pequena reunião de intercessores. Esse poder sobrenatural iria alcançar muito além deste edifício. Ó Deus, orei, ansiamos por intimidade contigo. Nós te damos este tempo, Senhor. Somos teus para usar como instrumentos de oração. Sua resposta e pergunta veio instantaneamente. Você vai entregar suas opções a mim? Ele perguntou. Fiquei surpreso com a pergunta dele. Meu coração foi desnudado por suas palavras. Achei que havia mantido esse problema em segredo. Apenas minha esposa sabia sobre minha agenda pessoal e planos futuros. Eu fui imediatamente condenado. Havia duas opções em minha vida que eu não estava disposto a entregar a ele. A primeira opção que eu tinha reservado era meu direito de deixar o ministério e me afastar de servi-lo se as coisas ficassem muito difíceis. A segunda opção, a qual eu me apeguei, foi minha liberdade de escolher deixar a Nova Inglaterra. O terreno espiritual aqui no Nordeste era muito difícil de arar. Com o passar dos anos, muitos pastores desistiram e partiram. Fiquei muito desanimado. Meus 10 anos de trabalho espiritual renderam tão poucos frutos por meus esforços. Eu tinha me reservado o direito de determinar meu próprio futuro em vez de deixá-lo decidir. Eu tinha chegado ao ponto de fazer planos elaborados para me mudar para o sul. Passei horas pensando em como escapar da missão que ele me deu em Connecticut, estado americano. A perspectiva de viver uma vida livre das preocupações e pressões do ministério era muito tentadora para mim. Então eu ouvi dizer: Filho, você realmente não tem opções, exceto a obediência ou a desobediência. De repente percebi o quão tolo eu tinha sido, como meu pensamento estava enganado. Naquele momento renunciei ao meu direito de deixar o ministério e abandonar minha designação na Nova Inglaterra. E imediatamente senti uma profunda sensação de alívio se instalar em minha alma. A paz inundou meu espírito quando larguei meu cobertor de segurança. Eu estava finalmente livre. Agora era uma questão resolvida. O Senhor sempre soube sobre esses problemas ocultos em minha vida. Como todos os seus filhos, eu estava em seu processo soberano de crescimento espiritual. Seu desejo era me libertar para uma maior fecundidade em seu serviço, mas exigiu minha completa rendição à sua vontade. Ele pretendia isso para o meu bem. Finalmente tive a certeza de que poderia confiar meu futuro a ele. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Obediência é o lugar de bênção e descanso. Nas asas dos anjos. Mudei minha posição e mudei para o topo da plataforma. Quando levantei minhas mãos em adoração, me rendi ao Senhor. O Espírito Santo começou a falar poderosamente novamente por meio de uma segunda visão. Na cena de abertura, percebi 4 anjos pairando sobre mim. Um deles falou comigo no Espírito. Você quer
ir conosco?" ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Com uma expressão de esperança, ele fez uma pausa para aguardar a minha resposta. Eu sabia intuitivamente que esses anjos tinham vindo para me levar em uma jornada espiritual em algum lugar. Não senti medo ou hesitação em aceitar o convite. "Sim, eu quero ir com você", respondeu meu coração. Os 4 anjos me cobriram com suas asas e me senti sendo levado no espírito através do teto da igreja. Pairamos sobre o prédio, suspensos no céu escuro da noite. Um dos anjos apontou para um prédio próximo. Tive a sensação imediata de que havia um grande mal residindo ali. Uma escuridão algorenta parecia permear a própria estrutura. Os anjos estavam me avisando de algo. Fosse o que fosse, eu sabia que era uma força espiritual afetando toda a nossa comunidade. Embora não entendesse totalmente, senti que precisava orar a respeito e que Deus estava me mostrando estrategicamente como orar. Então nós ascendemos muito acima da terra. Eu podia ver uma enorme linha de luz se movendo em direção ao nosso planeta. Ele preencheu os céus tanto quanto eu podia ver. Conforme a linha se aproximava, percebi que era composta de poderosos cavalos brancos e carruagens douradas, resplandecendo como fogo. Eles estavam prontos para o ataque. Eles estavam sendo retidos, impedidos de avançar em direção à terra. O próprio Senhor os estava restringindo. Ouvi uma voz dizendo: "Diga à igreja, avise a igreja." Senti que era um símbolo do julgamento pendente de Deus e da necessidade da igreja acordar e orar. Quando olhei de volta para a terra, vi fumaça subindo da Europa como uma nuvem nuclear. Era tão grande que cobria todo o continente. Foi como se uma guerra terrível tivesse caído sobre a terra. Senti que Deus estava reforçando a urgência da oração por todas as nações. Eu estava começando a ver que a oração de intercessão pode ir além da sua própria comunidade e ter um impacto significativo em toda a terra. A próxima coisa que eu soube é que meu espírito estava no meio da Rússia. Eu estava descendo em direção a uma casa russa. Ao entrar em casa, pude ver uma criança deitada em uma cama na sala de estar. A sala estava bem iluminada e bem decorada. Tinha um sentimento familiar caloroso sobre isso. A criança estava muito doente e prestes a morrer. Eu sabia intuitivamente que havia sido convocado para orar por aquele menino. Eu senti muito amor e compaixão por ele. Aproximei-me da cama, coloquei minhas mãos sobre a criança e comecei a orar. O poder de Deus percorreu meu corpo. Instantaneamente eu soube que a criança estava curada. A cena da visão mudou imediatamente. Eu me vi em uma velha cidade europeia, caminhando por uma rua de paralelepípedos, iluminada por postes de ferro em forma de lanterna em postes de metal. E ainda me levou a um lugar com uma atmosfera do velho mundo. As ruas mal iluminadas brilhavam com reflexos de lâmpadas bruxuleantes nos paralelepípedos reluzentes recentemente umedecidos pela chuva. A calçada estava deserta e as casas de vários andares que se alinhavam nos 2 lados da rua estavam todas às escuras. Enquanto caminhava pela rua, cheguei a um beco. Virando a esquina, meus olhos caíram sobre uma cena horrível. Lá, deitada no beco imundo, estava uma linda mulher.
Ela estava gritando por ajuda, mas ninguém tinha vindo em seu auxílio. Ela havia sido estuprada e espancada violentamente e estava sangrando muito. Ela usava um vestido branco que agora estava rasgado e manchado por grandes manchas vermelhas de seu próprio sangue. Recuperando-me do choque com o horror da visão, abaixei-me, peguei-a nos braços e carreguei-a do beco escuro. Meu coração estava partido por ela. Sua inocência e virgindade foram violentamente tiradas dela. Senti a raiva de Deus crescer dentro de mim. Eu a segurei com força, confortando-a gentilmente, e orei para que nenhuma amargura ou veneno a destruísse por causa dessa experiência horrível. A cena desapareceu e de repente me vi em algum lugar sobre o Oceano Atlântico, engolfado no meio de uma tempestade feroz. As ondas eram gigantescas. O vento soprava com tanta força que empurrava a chuva em enormes lâminas horizontais, como projéteis disparados de muitos canhões. No meio dessa tempestade, pude ver um iate à vela sendo sacudido pelas ondas enormes. Uma onda que se elevava sobre o minúsculo navio estava se aproximando. Percebi que o iate estava prestes a virar. Corri em direção a ele e coloquei minhas duas mãos na lateral do iate, no meio, para estabilizá-lo. Eu mantive minha posição quando a onda maciça atingiu a embarcação indefesa com um rugido estrondoso. Milagrosamente, ele permaneceu de pé. Soltei um suspiro de alívio e, olhando para minha direita, percebi um brilho de luz na proa do barco. Fiquei maravilhado ao descobrir que emanava de anjos invisíveis que estavam estacionados lá. Então notei esse mesmo brilho em torno de todo o navio. Imediatamente percebi que os ocupantes do iate estavam clamando desesperadamente ao Senhor para vir e salvá-los. Deus me alistou para interceder por sua libertação da terrível tempestade. Suas orações foram atendidas. Então o Senhor revelou-me que o casal a bordo do iate tinha vários filhos pequenos em casa na América. Ele planejava usar essas crianças poderosamente para a sua obra. Deus age em nome de seu povo, e esta família, como todos os seus filhos, era muito importante para ele. A visão desapareceu instantaneamente e eu estava ciente dos arredores da minha igreja novamente. Eu não tinha ideia de quanto tempo estava orando. Eu não sabia o que havia acontecido com os outros que estavam na reunião. Eles provavelmente estavam se perguntando o que estava acontecendo comigo. Eu sabia apenas que havia estado em uma jornada de oração no Espírito. A visão de cada lugar era tão real para mim que eu poderia descrevê-los em detalhes. As emoções que senti durante esta oração foram tão agudas que era como se eu estivesse realmente vivenciando cada evento e cena. A criança doente, a mulher sangrando e de coração partido, e o casal angustiado que estava prestes a se afogar no mar tempestuoso eram todos pessoas reais para mim. Todos eles clamaram a Deus em desespero. Seus apelos por ajuda foram apresentados a Ele e Ele me alistou como intercessor em resposta às suas orações. Fui arrebatado no Espírito e escoltado por seres angelicais em uma oração?
Nossa, eu tinha viajado a lugares onde nunca tinha estado na carne para interceder por pessoas que nunca conheci. Tudo porque elas oraram e clamaram a Deus. Eu era um intercessor em uma designação e no espírito podia voar. A oração de intercessão nunca mais seria a mesma para mim. Por meio dessa experiência incrível, o Senhor me ensinou que a intercessão é muito mais do que vir diante dele com uma lista de verificação de necessidades e pedidos. Em vez disso, é reportar-se ao dever, permitindo que ele examine nossos corações e nos limpe, e então permitindo que ele direcione nosso foco de oração enquanto esperamos diante dele. Ondulações de poder na oração, a visão das ondulações no lago, que o Senhor havia me mostrado no início da reunião, agora fazia sentido para mim. Eu entendi perfeitamente como um pequeno grupo de intercessores reunidos para a oração poderia fazer uma diferença incrível em qualquer lugar do mundo se eles simplesmente se colocassem à disposição dele. Seu poder e provisão podem ser enviados para qualquer lugar do planeta a qualquer momento. Deus não está limitado pelo tempo ou espaço, e no Espírito, nem nós. Aleluia! Glórias seja dada ao Senhor. Amém.